Oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, oyalcha, oyal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai eterno, Papai querido, estamos aqui, Papai. Uma parte do povozinho que tu escolheste, Papai. Estamos aqui reunidos em teu nome para entender e compreender todos os fatos. Venha nos esclarecer, Papai. Venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, venha nos capacitar, venha nos direcionar, Papai. Venha falar conosco, venha nos dar força, venha nos dar ânimo para nós concluir essa jornada, concluir essa boa obra, Papai. Venha, Papai, nos sondar, sonda-nos e ver o que tem que ser mudado dentro de nós, Papai. Faça conforme a tua vontade sobre a nossa vida. Papai, eu clamo a ti pela vida das pedrinhas preciosas que estão espalhadas pelos 4 cantos da terra. Venha dar a eles força, ânimo para continuar nessa peleja, Papai. E também os que estão aqui, Papai, perto do teu mensageiro. Eu clamo a ti também, Papai, pela vida da irmã Tânia, irmã da irmã Cátia. Clamo a ti, Papai, venha conceder ela a cura, venha restituir ela, Papai. Eu clamo a ti neste momento pela vida de cada irmão. Venha estabelecer para cada um, Papai, a cura, a paz, a vitória. Eu te peço neste momento, abençoe os anfitriões, abençoe aqueles, Papai, que está sendo usado na obra a cada dia, Papai. Venha usar e venha levantar, Papai, mais e mais, operar, porque a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Venha despertar nos teus filhos, Papai, a vontade, o desejo de participar na obra. Porque hoje nós entendemos como que essa obra é maravilhosa, Papai. Gratidão por ter nos escolhido, por ter nos levantado, por estar nos acrisolando, Papai, nos purificando e nos mostrando a verdade. Eu lhe peço que abençoe esse lar. Não deixe faltar nem o alimento físico, nem o alimento espiritual, Papai. Em cada lar, de cada pedrinha, Papai. Gratidão pela vida do mensageiro, por estar nos esclarecendo a cada dia, Papai, cada ponto. Está nos esclarecendo as verdades, o qual foste ocultado, escondido, até no tempo do fim. Foi revelado aos pequeninos, pequenino rebanho. Estamos nós aqui, Papai. Nós sabemos que é um número pequeno que se encontra hoje, faz parte do exército na terra. Porque ouro e prata não são vistos assim, naturalmente. Está aqui, Papai, teu ouro e tua prata, reunida em teu nome. Então eu clamo a ti, venha nos purificar, venha enxertar em nossos corações a tua palavra, Papai, e venha nos moldar a cada dia, e nos perdoa pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, Papai. Nos perdoa, e nos conduza no caminho reto, caminho seguro, que agrada a ti. Gratidão a ti por tudo, Papai. Grato Ayalcha, grato Ayal, grato Ayalcha, grato Ayal, grato Ayalcha, grato Ayal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.
Assim seja, feita a vontade do Papai Alfa. Gratidão, Papai, por mais um dia na presença dele, reunidos. A palavra fala que muitos queriam compreender, entender isso tudo que nós estamos entendendo, ouvindo, mas não foi do agrado do Pai revelar para eles, porque já tinha sido do agrado do Papai revelar para os pequeninos. E estamos nós aqui, em nome do Papai Alfa. Nós estamos aqui para ser exemplo para todo esse mundo, exemplo de fé, de perseverança, de amor. Nós vemos que a palavra a cada dia está ficando profunda, mais e mais profunda. Igual quando nós lemos, queria que os irmãos abrissem, gratidão, Papai. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Tessalonicenses. Vamos abrir 1 Coríntios primeiro. 1 Coríntios 2:9. Eu falo para os irmãos que nada se compara com o que iremos receber e estamos recebendo. A palavra fala que muitos reis e profetas queriam ouvir e ver, mas não puderam. Nós sabemos que iremos receber um reino inabalável. Se nós vamos receber um reino inabalável, irmão, quando nós vemos, eu falo com um irmão, às vezes o coração arde, a arte de não poder fazer mais para o Papai, porque você recebeu um reino eterno, e medir o que fazemos para ir algo, isso é muito mesquinho, entende? Porque Ele está preparando para nós o reino inabalável, um reino eterno. Vai dar o que? A liberdade para nós de poder ter contato com as coisas celestiais e administrar as coisas dessa terra. Olha para você ver a grandeza. Mas muitos ainda querem ficar na posição de miserável, porque espera as bênçãos somente nessa vida, somente nessa terra. E se nós esperamos só as bênçãos materiais, nós podemos nos considerar o quê? Os mais miseráveis dessa terra. A própria palavra fala assim. Igual hoje nós vemos que iremos sair dessa terra vivos, e a morte não terá o que poder sobre a nossa vida. Quando nós pegamos aqui 1 Coríntios capítulo 2, entende, irmãos? Eu falo para os irmãos, às vezes meu coração arde, querendo fazer mais para o Papai, entende? Mas ele sabe que temos o quê? Pouca força. Porque quando nós pega na carta de Filadélfia, sei que tem pouca força. E em 1 Coríntios 2:9 fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que tem preparado para aqueles que o amam. E porém revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas. Nós vemos que toda essa mensagem de hoje, irmão, nunca passou pelo coração do homem terreno. E hoje nós entendemos
toda essa revelação. Por quê? Porque quem está nos direcionando é aquele que recebeu as vestes, o manto e o Espírito. Ele usufruiu da herança por pouco tempo, mas ele recebeu que é a mente do Papai Yahshua. A mente do Papai Yahshua. E hoje, quando nós vemos essa revelação, hoje nós entendemos o que é ali ajuntará as águias junto ao corpo. Isso nunca passou pelo coração do homem. Essas revelações sobre quando você pega o abismo, entender sobre o abismo, sobre o Hades, sobre a morte. Entende? Essas revelações profundas, nós vemos que é uma mensagem celestial, direto da luz inacessível. E a palavra fala que nunca passou, nunca chegou, mas a nós foi do agrado do Papai revelar essas coisas, entregar aos pequeninos o reino. Entende? E hoje, quando nós reunimos no nome do Papai Yahshua, isso para nós tem que ser o quê? Tem que ser privilégio, temos que se sentir privilegiados, irmãos. Igual eu falo para o irmão, sempre eu falo, nós temos que ficar atentos à voz do Espírito que foi compartilhado conosco, porque está sendo compartilhado do mensageiro com toda a igreja. E hoje o irmão Eude, junto com a irmã Júlia, chamou a minha esposa, a Ana, para vir mais cedo, para poder estar arrumando. E o papai tocou no meu coração: não vai cedo não, estuda mais, depois você vai mais tarde. E eu fiquei em casa. A Ana veio mais cedo, e eu falei assim: eu vou ir andando até na reunião. E eu vim andando, irmãos. Cheguei um certo período andando num lugar, aí eu vi uma menina, aproximadamente 6 anos, discutindo com a mãe sobre coisas bíblicas. A filha falando com a mãe: eu não acho certo de entregar o dízimo. 6 anos. E eu atrás olhando aquela conversa, a mãe: você não pode pensar assim, minha filha, nós temos que entregar assim, senão nós não somos abençoados. Aí ela: mas mesmo assim, mãe, se eles estão pregando a bênção, então nós não precisamos entregar o dízimo. Olha só para você ver, eu olhando aquilo lá como uma criança desse tamanho, de 6 anos, eu olhando aquilo, e ela falando: não, o jeito que você está pensando, minha filha, você está errado. Você não pode pensar assim. Nós temos que entregar o dízimo. Nós não temos que olhar para o pastor, entende? Falando essas coisas. A menina, eu estava vindo para cá, e eu vendo aquilo, irmãos, igual o irmão sempre fala, nós temos que defender a causa dos pequeninos. E na hora, vi até onde que a conversa ia chegar. Na hora eu falei assim: ô moça, pode falar alguma coisa? Aí ela: pode. Chamei ela, aí ela falou: pode. Eu falei para ela: você sabia que sua filha... Eu falei assim: sabia que sua filha está certa? E comecei a mostrar para ela, andando, caminho aqui para a reunião, comecei a falar com ela sobre a questão do dízimo, como que era no Antigo Testamento, como que era feito, e nos tempos atuais, que estava associado a pessoas, entende? Algo maior, e não ao dinheiro. Aí eu falei: hoje o dinheiro é o mal de toda a terra. Não tem jeito de você adorar 2 mestres: ou amará um e desprezará o outro. A palavra fala: não tem jeito de você amar o dinheiro. A palavra mesmo fala, quando você pega em Lucas 16, só mostrar para os irmãos, que aqui deixa claro na Bíblia de Al-Shalom. Outras Bíblias falam mamon, mas aqui deixa mais claro que aqui fala dinheiro. Lucas 16. Não, 16, 9. 16,
13, fala assim: ninguém pode servir a dois mestres. Com efeito, odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Ial e ao dinheiro. Entende? E aqui já deixa bem claro, ao dinheiro. Eu comecei a explicar essas questões, falei sobre Apocalipse 17, sobre a Babilônia e sua filha prostituta. Falei com ela que esse mundo hoje está sendo enganado por Satanás. Falei com ela também que as denominações hoje pregam por conta da prosperidade, prega prosperidade, por isso que as pessoas hoje não ligam mais para as coisas celestiais, mas fala da boca para fora. Você vai pregar hoje sobre uma redenção, eles falam, não, que eles esperam um pouco, que eu tenho que ainda melhorar minha casa ou adquirir um carro melhor. Eu já ouvi pessoas falar isso, entende? Brincando, zombando das coisas, porque estão arraizados nessa terra, nas coisas estão arraizados nas coisas terrenas, estão esquecendo das coisas celestiais. Explicando a ela, aí ela começou a falar, você falando aí, né, que é mesmo, hoje tudo está em torno do dinheiro, e realmente tem pastores aí que enquanto eles não constroem as mansões dele, eles não param de ficar pregando dinheiro. E eu comecei a falar, e a menina com um sorriso de todo tamanho, falei um pouquinho do nome para ela, falei para ela guardar esse nome. Ela ficou olhando assim, estava ela, essa filha dela e mais duas filhinhas, e o pai olhando assim, e eles concordando que virou um comércio, entende? É igual aquele eunuco ele falou, mas não tem ninguém que me explique. Nós vemos que é o que? Direcionado ao Espírito. Eu lá em casa, o papai falou, vai agora. E eu fui e eu vi uma menina de 6 anos. Por quê? Porque o pai, ele usa que as coisas mínimas, os pequeninos, para confundir aqueles que se acham sábios. 6 anos, e era 3 filhinhos. E eu achei isso muito maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque eu lá em casa, a Ana veio de carro, irmão, eu fiquei lá estudando, e eu senti, eu vou descer agora. Aí foi eu descer andando, deparei com essa cena. Foi uma cena muito forte, eu andando atrás, olhando, e eu, moça, pode te falar alguma coisa? E ela, pode sim. Eu falei, sabe que sua filha está certa? Ela regalou um olho, entende? Ela regalou um olho, por quê? Porque hoje nós sabemos que nós não precisamos de vestes suntuosas, e muitas das vezes a pessoa ela olha dos pés à cabeça e fala assim, como que um rapaz desse aí nem está com terra e tudo, entende essas coisas, entende? Passa isso na cabeça deles, porque eu lembro que quando no começo eu tinha costume de o quê? Subir no monte, o pouco que eu recebia do mensageiro, o esclarecimento de todos os fatos, eu lembro que eu subia no monte e lá eu chamava aqueles líderes religiosos e começava a compartilhar com eles. E eles ficavam olhando, entende? Por quê? Porque muitas das vezes eles estavam lá de social e tudo, e eu estava com a roupa normal, que uma pessoa da minha idade gosta de usar às vezes, até mesmo para chamar a atenção, para eles verem que quem dá, quem fala é Ial, entende? E hoje, irmão, nós entendendo isso tudo, papai, quando nós vemos aqui, ó, em 1 Coríntios 2:10, fala assim, a nós, porém, Ial revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas. E quando nós pegamos lá em Apocalipse, nós vemos o que? Em Apocalipse 22 fala assim, o Espírito e a esposa dizem bem. O Espírito, e a palavra fala, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E quando nós vemos, quando ele se apresenta às igrejas, ele fala o quê? Quando nós pegamos aqui na carta de Sardes, em Apocalipse 3. Fala assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim diz, aquele que tem os 7 espíritos de alma e as 7 estrelas. E quando nós pegamos aqui aqui em Éfeso, na carta de Éfeso, fala assim, Apocalipse 2, fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve assim diz, aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio 7 candelabros de ouro. Entende? Mostrando que é o Espírito. Por isso que fala que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje está sendo revelado para nós por meio do Espírito. Toda essa revelação, porque hoje nós vemos sobre esses seres na terra, que estão na terra, tanto anjos quanto querubim. Isso é uma mensagem, irmão, nunca falada. Já se deduziu várias teorias de como iria ser a redenção. Entende? O papai a cada dia vai revelando mais profundo. Por isso que é necessário que se libertar do vinho velho. Se libertar. E quando nós pegamos em 1 Tessalonicenses, é 1 Coríntios 15. Depois nós vamos falar isso. 1 Coríntios 15. Por isso que eu falo com os irmãos. 15:35. Fala assim, no 35 fala assim, 1 Coríntios 15:35 fala, mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato, o que semeais não readquire vida a não ser o que morre, e o que semeias não é o corpo da futura planta, que deve nascer mais um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, e ao lhe dá o corpo como quer, a cada um da semente, ele dá o corpo que lhe é próprio. Mostrando que naquele momento, irmão, que acontecer a nossa redenção, o nosso chamado, cada um vai receber o seu corpo. O seu corpo. Igual um irmão me perguntou, Bruno, igual nós vemos que aqueles rebeldes, aqueles que se rebelaram, aqueles primogênitos, eles se uniram ao quê? A seres de natureza diferentes. É diferente. Eu falei com ele, é diferente do que irá acontecer. De aliados para querer coabitar. Porque os 5 primogênitos, quando nós pegamos, eles queriam que coabitar com os querubim. Entende? Querendo se unir. Quando nós pegamos aqui em Judas, nós vemos isso claramente, porque quando nós pegamos aqui em Judas 1, porque muitos irmãos, eles ficam com esse pensamento. Por quê? Porque quando nós vemos que vai se... como que fala? Quando fala aqui em Judas, que aqueles primogênitos, aqui em Judas 5 fala assim, Judas, vamos começar aqui no 6.
Fala assim: e quanto aos anjos que não conservaram a sua primazia ou primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou presos em cadeia eterna sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, foram postos como exemplo, ficando sujeitos ao castigo do fogo eterno, porque eles queriam o quê? Coabitar, se unir. E quando nós vemos aqui hoje essa representação é diferente. Quando nós pegamos lá em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis 14. Porque tem uma diferença de prostituir para o quê? Aliados. Por quê? Porque esse propósito de aliados, exército celestial, junto com os querubins, fiéis, eles entendem o quê? Eles entendem que não vai poder o quê? Semear semente de natureza diferente, entende? Se prostituir. Você viu que lá em Júda falou que ficou como que exemplo, entende? E quando nós pegamos aqui Gênesis 14, 12 fala assim, vamos começar aqui no deixa eu só ver aqui, irmãos. Vamos começar aqui no 11, 14 e 11. Fala assim, 14 e 11 fala assim: os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus alimentos, e se foram. Eles tomaram também Ló, sobrinho de Abrão, e seus bens, e se foram. Ele morava em Sodoma. Um sobrevivente veio informar a Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho da Morreu, em Mambré, irmão de Escol e de Aner. Eles eram os aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente foram levados prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Ele os atacou de noite em ordem dispersa. Ele e seus homens derrotou-os e perseguiu até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e também seu parente Ló, e seus bens, assim como as mulheres e tropa. E quando nós pega aqui, irmão, nós vemos que os aliados, por quê? Porque quando nós lemos aqui mais embaixo, no 17, fala assim: quando Abraão voltou depois de ter derrotado Omor e os seus reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote de ao Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: bendito seja Abrão pelo Iau Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja Iau, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aqui nós sabemos que essa parte aqui é quando entrega quem? Filadélfia e Sardes, vestes limpas, para quem? Melquisedeque, no tempo que nós já fez o estudo, que vai ser entregue a quem? O fundidor. E quando nós pega mais embaixo, fala assim: o rei de Sodoma disse a Abrão:
dai-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: levanto a mão diante de Yahvé, o Altíssimo criou o céu e a terra. Nem um fio, nem uma correia de sandália, nada tomarei do que pertence, para que não diga, eu enriqueci Abrão. Nada para mim, somente o que os meus servos comeram, e a parte dos homens que vieram comigo, Ar, Escol e Mambré, eles tomaram sua parte. E quando nós vemos aqui, quando cita esses três, irmãos, é uma representação do que? Daqueles que é semelhante àquele que queria fazer aqui, um acordo com Abraão, que é uma representação de Satanás. Quando nós pega aqui o rei de Sodoma, uma representação de Satanás querendo fazer o que? Um acordo com Micael. E quando nós pega aqui no 21, fala assim, o rei de Sodoma disse a Abraão, dai-me as pessoas e toma os bens para ti. Quando fala dai-me as pessoas, é uma representação que ele pedindo todos os moradores dessa terra e toma os bens para ti. Quando nós vemos os bens, irmão, nós podemos entender que é o quê? Que são os carros suntuosos, os querubins, entende? E quando nós pegamos aqui, ele fala assim, eu quero somente o que os meus servos comeram. E nós entendemos o quê? Que manteve o quê? Uma parte nas vestes, que são o quê? As 12 mil da tribo de Benjamim. E também as 2 testemunhas que comeram lá em cima, no momento que o administrador infiel estava lá em cima. Quando nós pegamos aqui, nós vemos, fala assim, 23, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Nada para mim, somente o que os meus servos comeram. E a parte dos homens que vieram comigo, mostrando que os únicos que ele queria que permaneça lá dos querubins são aqueles que subirem com ele. Quando nós pega aqui, nós vemos Aner, Escol e Mambré, uma representação do que? Da carruagem que irá subir junto com o exército celestial. Quando nós vemos aqui, fala, eu não quero nada do que é teu, nada. Uma representação daqueles carros suntuosos. Porque quando nós pegamos aqui em Isaías 22, e quando nós vemos carros suntuosos, é uma representação de riqueza, de bem, entende? E aqui quando nós vemos Abrão entregando todo o dízimo, toda a oferta, quando fala que fala assim, que ao encontro no vale de Safra, Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote de Yahvé, ele pronunciou esta bênção. Aí quando nós vemos aqui Abraão ao encontro de Melquisedeque, uma representação do 6º com o 7º. E quando nós pega aqui em Isaías 22:15, fala assim, assim disse o mestre Ial dos exércitos, vai procurar esse intendente Sobna, intendente do palácio, e dizer, que possui aqui, que tens aqui para querer talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha o sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará, e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos. E quando nós pegamos lá em Gênesis, nós vemos que o rei de Sodoma, ele querendo fazer o quê? Fazer um acordo, querendo entregar os bens. Entregue para mim as pessoas que eu te entrego o quê? Os bens. Os bens.
na tentação. Tudo isso eu vou te dar, acho que ele fez uma negociada também. Exatamente. E ele fala aqui, e o mais interessante, que quando hoje nós entendemos sobre os aliados, porque tem uma diferença, porque o papai estabeleceu que aquele que foi criado no sexto dia tivesse toda a autoridade sobre aquelas criaturas que foram criadas no quinto dia. Entende? E quando nós pegamos aqui, ele deixa bem claro, no 24, Gênesis 14, 24, fala assim, ó, nada para mim, somente que os meus servos comeram, enquanto eles estevem aí, que hoje nós vemos o que? As duas testemunhas estão lá, comendo, junto com aquela tribo que permaneceu nas vestes. E quando nós entramos nessa parte aqui, os que vieram comigo, mostrando o quê? Mostrando que as únicas pessoas que ia permanecer lá, pessoa, mas também representação dos querubins, são esses que vieram com ele. Entende? E hoje nós entendendo isso tudo, quando onde tiver o corpo ajuntaram as águias, isso é muito tremendo. Eu falo com os irmãos que quando nós pegamos aqui também vemos o encontro com Melquisedeque, ele encontrando com o sumo sacerdote para entregar o dízimo. Nós pegamos aqui em Malaquias, Malaquias 3, um fala assim, eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então de repente entrará em seu templo o mestre que vos procurais, porque aqui ele já o quê? Já está com as vestes, com o manto e com o nome. E fala assim, o anjo da aliança que vos desejais. Eis que ele vem, disse ao dos exércitos, quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do fundidor, é como a lexívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como o ouro e a prata. E eles se tornarão para Yahvé aqueles que apresentam a oferta conforme a justiça, a oferta de Aldar e de Alxalã. Será então agradável a Yahvé, como nos dias antigos, como nos anos passados. E quando nós vemos aqui como nos dias antigos, fazendo um link com Gênesis, heróis da antiguidade. Eu me aproximarei de vós, para o julgamento serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjurosos, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão e o que violam o direito do estrangeiro, sem me temer, disse ao dos exércitos. E quando nós pegamos em Zacarias 11, quando nós... Hã? Eu entendi errado. Mas aqui quando nós pegamos em Zacarias 11, 13, fala também sobre o fundidor. Fala assim, e Yahvé me disse, lançai ao fundidor esse preço resplendido com que fui avaliado por eles. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Yahvé para o fundidor. Quebrei então o meu segundo bastão, união para romper a fraternidade entre Aldá e Israel. Entende? Mostrando que o fundidor é aquele que recebeu o quê? As vestes, o manto e o nome. E quando hoje nós entendemos sobre o ouro e a prata, é uma representação do quê? Daqueles filhos do papai Yahvé.
que é uma representação de Sardes, e Filadélfia. E quando nós pegamos aqui, irmãos, quando nós pegamos aqui em Tessalonicenses, é 1 Tessalonicenses 5:3. Deixa eu ver se é aqui. Primeira Tessalonicenses 3. Isso. Bom, 1 Tessalonicenses 4:16, irmãos. E quando nós pega lá Abraão falando, eu não quero nada que é teu, eu só quero aqueles que vieram comigo. Entende? Uma representação que Satanás queria o quê? Barganhar. Porque ele faz isso, igual quando nós pegamos o administrador infiel, ele querendo o quê? Ele querendo abençoar, está abençoando, faz o acordo durante 7 anos, porque esse é o período, desde quando Micael se levanta com seu exército e começa o que? A mostrar, começa o que? Falar, invocar, e chega até a luz inacessível, até aos ouvidos do papai ao forte e valente. Ele começa a fazer o que? Acordo. Por quê? Porque ele começa a temer, porque ele começa a ouvir que está sendo reunido um grande exército, porque toda essa terra, toda criatura, ela despreza as coisas pequenas. Entende? Satanás olha como que a papai e algo forte e valente não vai, como que fala, confirmar a palavra de Micael. Ele acha que vai ser desprezado as palavras, mas quando ele começa a ouvir os clamores, quando nós reunimos, ele começa a ver que o exército está se levantando. E ele é orgulhoso, ele não crê que o papai vai nos dar força e está nos dando a cada dia. Ele despreza, assim como toda essa terra despreza os pequeninos, entende? Porque quando hoje nós pegamos as escrituras sagradas, irmãos, lá no Antigo Testamento, foi inspiração do Espírito que foi compartilhado com aqueles filhos de Adão. E aqueles filhos de Adão começou o quê? Escrever o que eles estavam recebendo pelo Espírito. E hoje nós entendemos que quem compartilhava o Espírito era quem? Micael, trabalhando a terra, para que eles pudessem deixar o quê? Inscrito toda a verdade. Entende? E Satanás olha como que se a palavra não vai ser confirmada, entende? Ele despreza. Mas quando Micael se levanta, junto com seu exército, começa o quê? Chegar na luz inacessível. E diretamente manda um recado para ele. Que é isso que estou ouvindo dizer de ti. E hoje nós vemos, né, irmãos, que muitos acreditavam que esse Deus que é pregado era um Deus justo. Quando nós ouvimos sobre Jesus, Emanuel, muitos entendem que são justos. Entende? Até que se levantou aquele que recebeu as vestes, o manto. Adquiriu sua herança por pouco tempo, sim. Mas quando nós vemos as escrituras, quando o sacrifício perpétuo for tirado, entrará o quê? O sacrifício abominável, mostrando que ele é, mesmo na condição de cesto,
Por quê? Porque o filho é semelhante ao pai. Ele é aquele cordeiro que não precisou ser o quê? Ser morto. Aquela ave que foi solta para o quê? Propagar o evangelho eterno para toda a terra. E quando nós vemos que o sacrifício perpétuo for tirado, para entrar o sacrifício abominável, direcionando que aquele que está sobre a terra é o quê? O sacrifício perpétuo. Igual quando nós vemos aqui em Lucas, daqui a pouco nós vamos lá, mas quando nós pegamos aqui em Tessalonicenses 4,16, quando fala assim: quanto ao mestre, ao sinal dado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de alma. Desce do céu então os mortos do Mashiach ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estiverem lá, seremos arrebatados com ele nas nuvens. E hoje, quando nós vemos isso aqui, irmãos, nós entendíamos que era aqui na terra, mas está referindo-se na região celestial. Na região celestial. E quando nós pegamos aqui em Isaías 60, viu que tem uma diferença de aliado. Aliado é uma coisa, porque esse exército que está sendo levantado por Yahweh, eles entendem que não pode o quê? Se prostituírem, se coabitar. Cada espécie vai receber conforme a sua natureza. Entende? O seu corpus. E eles vão entender que eles não vão poder se coabitar igual fizeram aqueles primogênitos, entende? Porque eles ficaram como exemplo, foram trancafiados. Quando nós pegamos aqui em Isaías 60, o 8 fala assim: quem são estes que vêm deslizando como nuvem, como pombas de volta aos seus pomares? Em mim esperam as ilhas, e os navios de Társia vêm à frente, trazendo seus filhos de longe com sua prata e seu ouro, mostrando que os de Esmirna, os navios de Társia. O apóstolo Paulo ele era de Társia, entende? Mostrando uma profecia. E aqui quando fala assim, as pombas de volta para os seus pombais, isso aqui, irmãos, é uma mensagem para ter um temor, com tudo isso que nós estamos vivenciando, mostrando que está chegando, que nós somos esse pombozinho que vai voltar de volta para os seus pombais. Mas lá está esperando quem? Quem está esperando? Está esperando os navios de Társia. Eles foram que à frente, porque eles morreram. Eles concluíram o papel dele, a obra deles, os de Esmirna. E eles estão aonde? Aguardando aonde? Do que? Do incenso. Exatamente, do incenso. Do incenso, dentro do templo. Entende? Dentro do templo. Eles estão lá. Por isso que fala assim, ó: em mim esperam as ilhas, os navios de Társia bem à frente. Bem à frente. Entende? Eles estão que aguardando com seu ouro e sua prata. Hã? Pérgamo e Esmirna, ouro e a prata. Esmirna, ouro, e Pérgamo, a prata. Entende? E isso, irmão, toda essa revelação hoje sendo nos dada, quando nós pegamos em Tessalonicenses, queria que os irmãos abrissem. Isso aqui é uma mensagem, irmão, para nós sentir um temor. Por quê? Porque mostrando que 1 Tessalonicenses 5,3, nós tínhamos falado lá, vamos estar lendo lá então. Fala assim, 1 Tessalonicenses 5,3.
fala assim: quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderá escapar. Vós, porém, meus irmãos, não andeis em treva, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão, pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas, portanto não dormemos, a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite, quem se embriague de noite. Entende, irmão? E quando nós vemos aqui, fala uma orientação. E hoje nós estamos vendo que a cada dia vai se aproximando o dia da nossa partida. Nós estamos vendo que o mundo está voltando aqui, normal. O mundo está normalizando. Igual eu estava vendo, o carnaval está voltando. Tudo está voltando, entende, irmão? Está normalizando tudo. Mas quando eles disser a paz e segurança, aí virá o que? Uma repentina destruição. Entende? Nós estamos vendo que tudo está voltando ao normal nesse mundo. Tudo. Quando nós pega lá Isaías, fala assim: quem são estes? Essas pombas voltando de volta para os seus pombais. E hoje nós vemos aí o mundo voltando ao normal, porque está próximo. O apóstolo Paulo, ele falou que cada um vai receber conforme a sua natureza, conforme a vontade de algo. Ele sabe. Hoje nós não conseguimos distinguir quem é e quem não é. Mas uma coisa que nós temos que entender, que todos somos o quê? Filhos do Papai Yahshua. Aqueles que recebem a mensagem do mensageiro. Entende? E hoje a palavra deixa uma instrução até mesmo nas regiões celestiais, quando nós chegar lá. Quando nós pega em Judas, fala o quê? Quando nós pega em Judas, fala que eles ficaram o quê? Como exemplo. Como exemplo. Por quê? Porque tem uma diferença de aliado para coabitar. Entende? Se prostituir. Tem uma diferença. Porque eles já vão subir entendendo sobre essa palavra que fala assim, ó. Judas 6 fala assim: e quanto aos anjos que não se conservaram sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os preso em cadeias eternas sobre as trevas, para o julgamento do grande dia, de modo semelhante Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por se tornarem por terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente. Viu? Uma representação de Sodoma e Gomorra. Prostituição. Prostituição. Se prostituir. E quando nós vemos lá, fala aliados. Quando nós pega Abraão, seus aliados. Tem uma diferença. Nós vemos que foi da vontade do Pai criar essas criaturas para o quê? Para servir. Para servir. Nós vemos que Satanás ele nunca quis ser submisso. Nunca quis ser submisso. Nós vemos isso quando ele quer o quê? Cavalgar sobre a asa da abominação. Quer fazer semelhante ao Papai Yahshua. Quer fazer semelhante. E quando nós vemos a morte cavalgou sobre as asas da abominação, sobre as asas de Emanuel, mostrando que ele é o que? Imitador, querendo imitar aquele que vem montado. Quando hoje nós vemos o véu foi rasgado, quando nós vemos que o véu hoje foi rasgado, toda essa terra vai contemplar essas criaturas que está prestes a acontecer, tanto os anjos quanto os cavalos. Toda essa terra vai contemplar. Quando nós pegamos em Apocalipse 19, nós vemos que o cavaleiro montado em cavalo branco, e o que seguia era o que? Um exército. Exército montado em cavalos brancos, mostrando que a ligação
com toda essa terra tomando posse. E quando hoje nós vemos, irmãos, aqui em Lucas, queria que os irmãos abrissem Lucas. Lucas 21, 34. E isso, irmão, essa revelação toda é para nós ficar atentos. A palavra fala, nunca passou pelo coração do homem esse conhecimento, essa mensagem. Mas a nós está sendo dada através do Espírito, que é aquele que recebeu as vestes, o manto. Quando nós pegamos aqui em Lucas 21, 34, fala assim, cuidado para que vosso coração não fique pesado pela devassidão, pela embriaguez, pela preocupação da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordado, portanto, orando em todo momento, para que tenhais força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Entende? Por quê? Porque muitos hoje não levam a sério a palavra. Falo para os irmãos que eu vou andando, irmão, eu vou ruminando a palavra, que eu chego a desligar, a pessoa me chama, eu ando, eu chego a me desligar, tão profundo que a palavra, tão profundo, uma palavra fala, haverá sinais. Hoje nós vemos aí o sinal sobre o mensageiro de Filadélfia, nós vemos sinal também até mesmo no mensageiro de Sardes, a altura dele semelhante do rei Saul, entende? Mostrando que nós estamos no tempo do fim, e a cada dia está chegando mais perto da nossa partida, mas nós não podemos o quê? Ficar preocupado com as coisas dessa terra, com as coisas mínimas, entende? Igual o irmão Marcos Beethoven ontem, rudimentos, voltar nos rudimentos básicos, entende? Em questão de amor fraternal. Eu falo para os irmãos que quando você está focado na palavra, está entendendo isso tudo, irmãos, não dá brecha para essas coisas, entende? Você não consegue pensar nessas coisas, porque o seu entendimento fica o quê? Bem superior. Você começa a olhar para as coisas dessa terra, para essas coisinhas básicas, significantes. Você começa a abrir mão. Você começa, igual o Papai Yalch, você vê que o Papai Yalch, ele veio e ele tinha o quê? Uma certa autoridade, mas ele nem usou aquela autoridade para bater de frente, com aqueles povos que o maltrataram, entende? Pelo contrário, ele se fez de servo, ele veio servir, porque ele sabia a posição dele. E quando você começa a entender essas coisas, irmão, essas grandezas, que Micael está aqui, o exército também, o exército que foi formado pelo sopro de Yahweh. Quando nós pegamos em Salmos 33, deixa bem claro. Salmo 33 fala que o exército foi formado pelo sopro. E hoje o exército também está sendo formado pelo sopro. A palavra fala que a sabedoria aborrece o mal. Sabedoria aborrece o mal. Entende? Vai nos purificando, vai nos acrisolando. Igual eu falo para os irmãos, que todos nós, quando chegou a ter a sabedoria, a verdade, veio com mazelas. Mas devido a esse período de nós ter que esperar, muitos vai voltando o quê? O tempo de outrora. Como vivia o tempo de outrora. E isso que nós temos que ficar atentos, porque nós não podemos voltar o tempo de outrora. Porque não importa o jeito que começa, mas sim como termina. Deixa bem claro, quando nós vemos isso nas Escrituras. E nós temos que lutar, irmão. Temos que lutar. Porque nós vemos Paulo lutando
contra a carne. E a sabedoria veio a essa terra, foi jogado por terra, para aborrecer o mal que está sobre a nossa carne, para ser purificado, para ser entregue no templo, para começar a servir o que? O papai novamente. E quando nós pegamos aqui em Salmo 33, 4 fala assim, Salmos 33, 4 fala assim, pois a palavra de Yahweh é reta, e sua obra toda é verdade. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia do amor de Yahweh. O céu foi feito com a palavra de Yahweh, e seu exército com o sopro de sua boca. Viu? E nós vemos que o antimachia vai ser destruído com o quê? Com o sopro. Entende? Oi? E é uma representação que aquele exército que recebeu o sopro foi criado também, vai servir aquele que recebeu as vestes e o manto. Quando fala que o sopro vai destruir o que? O sacrifício abominável, mostrando quem vai. E mostrando que o exército se tornou o que? As palavras, o sopro. Exatamente. O exército vai fazer por ele, para ele sujar as mãos. Porque ele tem que o que? Construir o templo. Entende, irmão? E quando hoje nós pegamos aqui, fala assim, o céu foi feito com a palavra de Yahweh, e seu exército com o sopro de sua boca. Mostrando que claramente um exército celestial, que foi criado por ele, e hoje está aqui nessa terra. E a palavra fala, quando eles disserem a paz na terra, aí virá o que? Uma repentina destruição. Uma falsa paz. Nós estamos vendo aí tudo voltando ao normal. Tudo está voltando ao normal. E quando fala assim como dores de parto, nós sabemos que a mulher deu à luz. E ela não sentiu dores. Ela vai sentir depois que for tirado. Entende? E hoje quando nós vemos aí o mundo voltando ao normal, está voltando, você vai olhando, isso é algo para nós ficar muito atento. Orar, jejuar, buscar, pedir o papai para nos sondar, nos purificar. Por quê? Porque o amor, ele suporta tudo. Suporta tudo. Eu falo para os irmãos que quando você entende o amor, deseja encontrar com o papai Yahweh, você se liberta de tudo, irmãos. Você abre mão de tudo. Entende? Até mesmo se você tiver numa situação que você está com razão e a pessoa não querer entender. Entende? Por quê? Porque será feita justiça naquele dia, irmãos. Nós vamos saber quem é e quem não é. A palavra fala que comíamos e bebíamos em tua presença. Isso é sério. Entende? Papai deixa essa orientação para que viesse despertar no corpo, para as pessoas olhar e falar assim, tenho que ficar atento, porque essa palavra vai se cumprir. Porque Satanás olha com o trabalho da mão de Micael, ele acha que ela não vai abençoar. Entende? Ele pensa igual aquele jovem, sobe, careca, sobe. Se esse trabalho for abençoado, então por que ele não está aqui? Entende? Por que ele não está lá em cima? Ele pensa isso. Assim como aqueles rebeldes. Entende? E a palavra fala, médico, cura a ti mesmo. E vê que ainda pede sinais, os mesmos sinais que fez em Cafarnaum.
Entende? Já foi feito esse pedido nos sinais. Se eu ficar em tua frente, eu quero ver se eu morro mesmo, para ver se você é o anjo da vida. Entende? É um desafio sem sabedoria, de tolo, porque se é o anjo da vida, como que ele vai morrer? Entende? Você vê que já foi feito desafio, igual o papai disse que ia fazer. Quando nós vemos, médico, cura ti mesmo. Cura ti mesmo, porque o sexto é o sétimo. Isso tudo é para nós ficar atentos, porque nós não estamos aqui para ficar sentado, entende? Igual as denominações fazem, entende? Só vai lá para agir de uma forma de rotina. Eles fazem isso exatamente uma forma de rotina. Faz o que tem que fazer lá, aí canta, aí lê dois versículos lá e entra no dízimo, hino, louvores. Fala bastante coisas terrenas. E vão embora e falar, eu estou salvo, fui na igreja hoje, estou liberto das pecados, eu fui. Né? Exato. E quando hoje nós vemos a palavra, ela é lâmpada. Ela é lâmpada para nós. Entende? Para nós adquirir sabedoria e voltar para casa. Igual quando nós vemos aí Abraão junto com os outros profetas, nós vemos que eles foram compartilhado com eles o Espírito. Por quê? Porque Micael, junto com o papai Alcha, eles sabiam que tinham um propósito. Sabia que tinha um propósito, que ambos teriam que vir até aqui. Entende? E eles não duvidaram. Diferentemente daqueles que duvidaram, que ia ser tirado deles toda essa autoridade, toda essa mordomia, e ser provado. É a mesma coisa, muitos duvidam que nós vamos subir. E se acomoda com esse mundo. E vai abrir o olho quando nós ir. E hoje nós estamos sendo direcionados pelo Espírito, por quê? Porque nós não duvidou. Quando nós estávamos lá em cima, quando Micael vinha trabalhar a terra, para que o quê? Para que aquele Espírito fosse compartilhado com aqueles descendentes de Adão, e ele pudesse o que? A palavra ser escrita. É igual quando fala, se levantará um rei, vai se levantar um rei, igual fala lá o rei Josias, que destruiu o quê? Os postes ídolos, os lugares altos. Micael com seu exército trabalhava em proteção, para que a palavra de Ial se confirmasse, entende? Desde pequeno até na fase adulta. Mas também tinha o que? O livre-arbítrio. Entende? Trabalhar a terra. E hoje nós estamos entendendo essas verdades, estamos aproveitando, porque isso foi fruto do trabalho árduo, de tempos antigos, de dias imemoráveis. E a mente vai ampliando, você vai vendo, vai ter um entendimento celestial, que é pelo Espírito. Igual quando nós vemos aí esses profetas, tudo, eles eram direcionados pelo exército, para que a palavra se cumprisse. E Micael não duvidava daquelas revelações pelo Espírito. Ele tomava conta e também ele ficava atento àquelas palavras daqueles profetas. Não duvidava daqueles seres menores. Entende? E hoje, quando nós vemos que o administrador infiel está lá em cima e as pessoas vão até ele, até mesmo o mensageiro de Sardes, por quê? Porque ele prega que papai Alcha está lá em cima, habitando o mesmo lugar. Entende? Ele esquece, pode ver que ele nem adentra sobre a questão da guerra, da luta que vai haver lá em cima.
E quando hoje nós vemos sobre ser irrepreensível para não haver acusação, é por conta disso. Para nós poder lutar de cabeça erguida. Porque tudo será ouvido que foi dito lá dentro do templo. E hoje nós sabemos que o templo foi o quê? Profanado. Profanado. E hoje nós sabemos que vai haver uma luta. Vai haver uma guerra. Eu falo para os irmãos que a mensagem do reino é para haver o quê? Uma purificação, irmãos. Quando você fica preso em coisas pequenas entristece o espírito. Entristece. Porque, igual o irmão falou, coisas terrenas, sendo exemplo para seres celestiais. Entende? Eu falo para o irmão que a cada dia, irmão, está subindo um certo temor dentro de mim, por conta da palavra, a profundidade. Quando você pega aqui Abraão entregando, logo depois da luta, entregando para Melquisedeque o dízimo. Hoje nós entendemos o que é o dízimo, o ouro, a prata. Nós vemos lá o que sobe Sodoma, o rei de Sodoma querendo fazer o que? Fazer um acordo, o que ele gosta de fazer quando ele perde, querendo fazer um acordo. Fica com os bens e me entregue as pessoas. Ele fala: vai você e seus carros suntuosos para a terra. Vai você e seus bens, porque eu só vou querer, igual a única coisa que eu precisei no período do seu reinado foi o alimento que os meus servos comeram. E eu só quero aqueles que vieram comigo. Entende, irmãos? E hoje nós entendemos porque toda essa mensagem para o quê? Nos direcionar espiritualmente. Entender quem que são essas pessoas que o rei de Sodoma queria. Qual que é esse bem que ele queria entregar para Abrão. Entende? Qual que era esse bem que ele queria entregar para Abrão? E hoje nós vemos qual que era o bem. Era o que? Esses carros suntuosos. E Abrão fala: eu não quero nada que é teu. Nada que é teu. Mas só aqueles que vieram comigo. Só aqueles aliados e os meus familiares. Entende? Mostrando que claramente, confirmando o que nós estamos estudando. Exatamente. Exatamente. Quando fala lá. Você também pode dar uma plantação. Nós viemos de lá com Micael, né? Isso. E a gente não quer nada desse mundo. Exato. Eles oferecem a riqueza do mundo para a gente. Então o Micael quer assim. Ele quer o que vier, pois nós viemos e quer que a gente sua coisa. Exato. Exatamente. Mas quando nós vemos aqui, foi logo depois da luta, né, irmão? Logo depois da luta, que o rei de Sodoma vai querer fazer o quê? Fazer um acordo. Fazer um acordo com ele. E ele não procura fazer acordo. Entende? Por quê? Porque nós vemos lá que fala sobre os bens, sobre os carros suntuosos, que são o quê? 200 milhões. 200 milhões. Que são os carros e cavaleiros. Depois da luta, vai ter uma tentativa de... querendo fazer um acordo, porque nós vemos administrador infiel. Vamos estar lendo lá? Exatamente. Além disso, ele vai querer negociar. Querendo negociar. Fica com meus bens, porque os bens dele é o quê? Os carros suntuosos, os querubins que o servem a ele. Ele não ama ninguém, né? Exatamente. E nós vemos que ele não ama ninguém, ele não tem nada de amor nele, nada. Até os filhos, a palavra deixa bem claro que ele devora até os filhos. Faz uma coisa, fica com isso aí, exatamente. Vamos fazer uma coisa só para salvar ele, né? Exatamente, tanto que ele verte, dá toda a autoridade para o filho, entende? Dá toda a autoridade para o filho que se inflamar,
se inflamar de orgulho e ser lançado no lago de fogo. Entende? Uma representação de Acabe. Acabe também, ele tentou se esquivar da morte, mas ele foi morto. Entende? Tirando todas as suas vestes suntuosas, e ele se fingiu de simples. Entende? É uma representação de Satanás. Satanás, ele veste Emanuel com toda a sua autoridade para ele se inflamar de também, porque tinha os versos suntuosos, como ele foi corrupto, não, você vai tirar até os versos. Exatamente. E o Acabe fez isso, né? Exatamente. Tirou toda. Exatamente. E nós vemos que Satanás, ele não quer saber de ninguém. É por isso que ele fala assim: me entregue as pessoas e toma meus bens. Por isso que fala: muitos confiam em carro, outros em cavalo, mas eu confio em Yahweh. Quando nós vemos lá Abraão, ele falando: eu quero só o que é meu. Só o que é meu, porque essa foi a vontade do Pai. E nós vemos que ele é justo, entende, irmão? Nós vemos que ele é fiel e justo. Micael, ele é fiel e justo. E quando nós pegamos aqui o administrador, 16:1 fala assim, 16:1 fala assim: dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Viu? Por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse: que é isso que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu e disse: que farei uma vez que meu mestre me retire a administração? Cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tem quem me receba na própria casa. E convocou então o que? Os devedores do seu mestre, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu mestre? 100 barris de óleo. E respondeu ele, disse: então toma a tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disso disse a outro: e tu quanto deves? 100 medidas de trigo. E respondeu. E ele disse: toma tua conta e escreve 80. Viu? Ele sempre querendo fazer acordo. Uma representação daquele rei de Sóbio, querendo fazer um acordo. E quando nós vimos que Micael, ele não quer o que? Nada. Tanto que permite que eles marquem os dele. Entende? Marca os dele. O que é teu, é teu. O que é meu, é meu. Entende? E hoje, irmão, quando nós vemos toda essa revelação, é algo muito tremendo entender sobre esse administrador infiel, quem é que está lá em cima. E quando nós vemos que quando que começou o acordo de paz, foi quando Micael, junto com o seu exército, se levantou, começou a invocar, começou a chegar na luz inacessível. Quando nós pega aqui, no 16:2 fala assim, mandou chamar e diz: que é isso que ouço dizer de ti? Por quê? Por meio da palavra, hoje nós temos o que? O direcionamento do que está sendo feito lá em cima, do que aconteceu. E não tem jeito de nós chegar lá sem saber o que iremos fazer, como que iremos administrar, o que iremos enfrentar. Entende? Não tem como. Nós temos que crescer em graça e conhecimento perante ela e perante os homens. É isso que nós temos que nos preocupar. Nós não temos que se preocupar com as coisas pequenas. Entende? Por isso que nós temos que crescer a cada dia, irmãos. Pedir o papai para nos dar direcionamento. E nós vemos que por conta desses que recebeu o Espírito de lá atrás, nos direciona hoje ao caminho da verdade, caminho da salvação,
Por quê? Porque nós acreditamos na palavra que foi dita. Quando nós vimos Marcha, Abraão, compartilhando, escrevendo, deixando tudo escrito, mas isso foi com a força do quê? Com a força daquele que trabalhava na terra. Porque sabia que uma hora ou outra ele teria que descer também. E quando nós pegamos, nós vemos o que? Satanás, ele é o que? Preguiçoso. Ele não sonda. Ele não procura saber. Entende? Igual quando nós vemos lá Abraão, veio o que? 3 anjos. E um nós sabemos que é quem? Micael. E os 2 são quem? Marcha e Elias. Que foi até Sodoma. Foi até Sodoma. Por quê? Porque foi lá para ser o que? Testemunha ocular. Porque não fica acomodado. E isso que Satanás faz, ele é acomodado. Ele dá inspiração àquele que não merece inspiração. Por isso que hoje o mundo é o que é, está do jeito que está. Porque muitos recebem inspiração, mas não era para receber a inspiração. Igual quando nós pegamos aí, eu falo direto sobre essa questão desses milionários, muitas questões de filme, a inspiração do espírito de Satanás. Por isso que fala, engana o mundo todo. Eles recebem uma inspiração de Satanás. Igual quando nós pegamos filmes, eu não sou de assistir muito filme, não assisto, mas nós vemos aí lá atrás, quando nós assistia, muito, nós via nome de filmes aí que direcionam as coisas futuras. Por quê? Porque tem aquele ditado assim que quando a mãe fica a mulher está grávida e ela fica com raiva de uma pessoa, a criança nasce a cara. E é sempre do marido, né? É uma representação do quê? Uma representação. Satanás tem tanta raiva de nós que quando ele compartilha o espírito, sai quando ele compartilha o espírito dele com essa terra, sai no espírito, a pessoa recebe uma inspiração que direciona a nós. Quando nós pegamos esses filmes aí, fala de seres celestiais, igual tem aí o filme Rei Arthur, você pega aí esses filmes, tudo que tem essas inspirações, você fala, opa, tem alguma coisa estranha aí. Entende? Sai impregnado. O espírito que compartilha com essa terra, sai o que é impregnado de tanta raiva que ele tem de nós. Entende? Tanto Exatamente. Exatamente. Entende, irmão? Exato. E hoje nós vemos quem é que está administrando as coisas. Tem um grande raiva de nós, vai ser tirado da administração. E ele não vai ser nem lançado o quê? Ele vai ser lançado, mas ele não vai o quê? Ter a oportunidade que nós tivemos de voltar novamente. Nós morremos porque nós vemos que aqueles que eram renomeados lá em cima, hoje nós não vemos falar mais de anjos. Uma era tão amada, tão querida, nós não vemos falando igual quando nós pega na era dos apóstolos. Nós vemos que os anjos batiam na porta. Nós vemos que falava sobre Micael, falava sobre o papai Yahshua indo ao encontro. E hoje não tem esses relatos, porque está tudo aqui embaixo. Uma era tão amada, não vai haver anjos batendo na porta? Uma era que vai ser tirada dessa terra, porque está todos aqui embaixo. Porque quando nós pegamos os apóstolos, eles até falam, né, que quem está batendo na porta é o anjo de Pedro. Porque eles apareciam, se manifestavam. Entende? Se manifestavam. Porque eles não são preguiçosos, o exército celestial. Eles trabalham, eles ficam atentos. Eles vão ao encontro, eles cuidam da terra, igual nós vemos que ele cuidava da terra, arava a terra. Quando nós pega Eliseu, uma representação de Micael. E uma era tão amada, não vai haver anjos batendo na porta? Igual aparecia para aqueles apóstolos.
Entende? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque aonde que está esse exército? Exatamente. Hoje tem. Hoje nós sabemos, né, irmãos? Porque a palavra fala muito sem saber o quê? Acolheram anjo. Acolheram anjo, mostrando que hoje não tem jeito de diferenciar dos filhos de Adão para os filhos de Auxa. Não tem jeito de você diferenciar e ver quem que é quem. Mas naquele momento, cada um vai receber conforme a sua natureza. Não, olha só para você ver como que a igreja, as denominações, elas são terríveis, né? Ensinam tudo errado de propósito mesmo, né? Porque quando tem essa passagem sem saber acolher os anjos, é para dizer assim, se um mendigo bater na sua porta, eu já ouvi isso falar isso, você acolhe e dá comida porque pode ser um anjo, como se os anjos fossem vir na terra e a pessoa fosse acolher, fosse forasteiro, tipo assim, se bem que não é daqui mesmo, mas tipo assim, como se fosse vir um dia só e já ia sumir pro céu, assim. Então, tipo assim, eles não sabem de nada, que nós nasceu de barriga humana aqui, estamos aqui desde pequeno, né? Exato. Vocês não têm entendimento nenhum, acho que ele vai, o ser celestial vai vir uma vez, vestido de mendigo, aí você ajuda ela vai embora e volta pro céu no mesmo dia, tipo assim. É verdade, nós estamos vendo aí, né, irmão? Como se fosse testando a humanidade, né? E quando nós vemos aí o mendigo, igual a esses últimos acontecimentos, aí nós vemos aí o que mendigo está fazendo, né? Nós tá vendo que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós vemos aí que essa Babilônia aí e as suas filhas, Babilônia e suas filhas, a denominação, habita o quê? Toda ave pura, todo espírito de demônio. Nós estamos vendo que a cada dia, irmão, o que esse povo de denominação está envolvido, é cada escândalo um em cima do outro. Sem você querer, você vai ligar o celular, já aparece notícia. Ah, tal fulano de denominação tal. Ah, aconteceu isso e aquilo. Entende? Você fica olhando. No terreiro é a mesma coisa. É a mesma coisa. E outra coisa, no terreiro também se pronuncia Deus. Exato. Em todo lugar, até na maçonaria. Nós estamos aqui para ser o quê? Exemplo para toda essa terra. E eles acham que está sendo diferente do terreiro. Eles são iguais, a mesma coisa. E eles vão andar o quê? Eles vão andar segundo o clarão do sol nascente. Entende? Todos dessa terra. Por isso que fala, o papai, ele não quis entregar só Yalxalã. Ele quer entregar toda a terra, todo o reino. Por isso que ele quer que toda a terra seja o que? Seja colocada à prova. Não é só Yalxalã, é toda a terra. Por quê? Porque o exército, agora que vai subir, vai entender e vai ser um exército dedicado, que vai fazer questão de trabalhar toda a terra, para que haja o quê? Paz, para que haja vida com abundância. Entende? Porque vai ser inspirado aquele que buscar, aqueles que andar conforme os conceitos do papai. Entende? Hoje cada um é abençoado, porque Satanás não está nem aí se está bem ou se está ruim, se sai da presença dele ou se não sai, ele continua dando. Entende? Porque para ele ser bem recebido. É igual eu falo para os irmãos, muitos hoje ficam tão ligados nas coisas materiais, tão ligados. Por quê? Porque eles chegam a falar assim, como que eu vou ir contra o nome de Deus e Jesus se eu recebi tanta coisa? Hoje nós recebemos, mas vem direto do que? Da luz inacessível. Nós adquirimos com garra, com força. Por quê? Porque as coisas não favorecem a nós. Porque nós sabemos quem está na administração. Mas acima daquele que está na administração, tem quem? E é o forte e valente. Mas ele dá conforme a vontade dele.
Entende? Porque eles são do rins do coração. Ele sabe até onde que nós vamos usar, aonde não vai atrapalhar. Entende? Ele dá na medida que ele vê que é melhor para nós. E quando hoje nós vemos aí, irmãos, queria até ler essa passagem com os irmãos, lá em Apocalipse 18. Apocalipse 18, 4. Vamos começar no 18:1. Fala assim: depois disso, vi outro anjo descendo do céu, e tinha grande poder, e a terra ficou iluminada. Iluminada, quem que é esse? Micael, com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: Caiu, Babilônia a grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todo tipo de espírito impuro, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque com o vinho de sua prostituição foram embriagados todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Viu? Micael hoje fica gritando, mostrando o que está agindo na denominação, entende? Nesse sistema religioso. Ele fica mostrando para nós que o que está habitando lá é o que? Demônios. E hoje nós vemos que é demônio, com esses escândalos que está havendo um atrás do outro. Entende? É um escândalo a cada dia. Cada dia tem um escândalo envolvendo um personagem de denominação. E quando pega aqui, fala assim: ouvi outro anjo do céu que dizia: sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu, e ao se lembrou das suas iniquidades. Viu? Se lembrou. Por que se lembrou? Que é isso que eu ouço dizer de ti? O que é isso que eu ouço dizer de ti? Devolvi-lhe-ei o mesmo que ele pagou. Pagar-lhe-ei o dobro, conforme suas obras, no cálice em que ela misturou. Misturai para ela o dobro, o tanto que ela concedia em glória e luxo. Devolvi-lhe-ei em tormento e luto, porque em seu coração dizia: estou sentado como rainha, não sou viúva, e nunca experimentarei o luto. Por isso as pragas virão num só dia, morte, luto e fome, e pelo fogo será devorado, porque o mestre Ial, que a julgou, é forte. Viu? E quando nós vemos aqui essa parte, já é o que? Já é aquele, isso, quando ele recebe. E quando nós pega aqui, quando fala assim: depois disso vi outro anjo descendo do céu, o que é a verdade. A verdade foi lançada à terra. E está falando que sobre essas denominações, exatamente, essas denominações se tornou que morada de demônios, e todos que clamarem a partir da nossa acessão não irá receber nada, não irá receber. Aqueles que colocarem a marca vão ter um período de paz e segurança, entende? Mas virá sobre eles. Mas quando eles tiverem essa paz e essa segurança, eles vão estar fazendo o que? Um pacto com a morte. E nós vemos isso lá em... deixa eu estar olhando aqui.
hoje nós entendemos, né, irmãos, lá em Isaías 28:15, e hoje nós entendemos a questão dos 7 anos. Por quê? Porque os 3 anos que ele está fazendo o pacto lá, os 3 anos e meio, os 3 anos e meio, junto com o reinado do filho dele, com Emanuel, dá o quê? 7 anos. 7 anos mais, quando nós dele vai ser lançado por terra, quebrando que o pacto. E quando nós pegamos aqui Isaías 28, eu vou ler nessa tradução aqui. Essa tradução aqui eu acho que ela ficou melhor. Fala assim, ó, Isaías 28:15. Fala assim: pois que dizeis, firmamos uma aliança com a morte, e com o Hades fizemos um pacto, com o flagelo ameaçador, ele passará sem atingi-nos, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e atrás da falsidade nós escondemos. Viu? Porque eles vão ver que fizeram um pacto com a morte. E quando nós pega em Apocalipse 6, quando nós pegamos em Apocalipse 6, hoje nós entendemos sobre os 4 cavaleiros. Hoje nós entendemos. Porque nós não olhava, né, irmãos, algumas coisas assim, até do papai, ele amplia a nossa visão. Ele amplia a nossa visão e nós enxergamos como o quê? Como águia. Quando nós pega aqui em Apocalipse 7, fala assim, ó, quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º vivente que dizia: vem. E vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras da terra. E quando nós pegamos aqui em Apocalipse 18, fala o quê? 18:8 fala: por isso as pragas virão num só dia, morte, luto e fome, e pelo fogo será devorado. Viu? Fazendo a mesma associação, por quê? Porque recebeu do administrador infiel. E no 18, deixa bem claro, no 18 fala assim, 18:3 fala: porque com o vinho de sua prostituição foram embriagadas todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Viu? Bênção desenfreada, lançando bênção desenfreadamente. E hoje nós vemos que muitos têm muitos e muitos têm poucos, mas muito poucos. Os que fazem mais são os que têm menos. Entende? Você vê aí na denominação aqueles que estão buscando, estão no engano. Por isso que fala: saia dela. Aqueles que estão em busca da verdade, saia dela. Você vê que sempre eles querendo mais, igual a menininha falando com a mãe: para que nós temos que dar dízimo para eles? Se eles, olha só o que ela falou, se eles pregam a bênção, entende? Olha só para você ver. Porque o maior tem que servir o menor. E o papai Alfa, ele foi exemplo disso. Nós temos que lembrar que foi dado uma mina a cada um. Foi dado a mina a cada um. Cada um que se enxerga como um exército celestial tem que multiplicar.
Entende? Por quê? Porque o exército celestial ele não é preguiçoso. Ele não é preguiçoso, ele trabalha, é diferente do exército de Satanás. O exército de Satanás é preguiçoso assim como ele. Por isso que ele fala, tenho preguiça, mendigar, tenho vergonha. Entende? E quando nós... É orgulhoso. É orgulhoso. E eles fazem o quê? Uma aliança, um pacto com a morte. E hoje nós vemos que tem um cavalo e tem o seu cavaleiro. E esse cavaleiro entrega toda a autoridade para o filho, que é montaria. E Apocalipse 18 fala, saia dela, saia dela. E o anjo desceu do céu fazendo um link com o quê? Um link com a verdade. Foi lançado por terra. Apocalipse 18. Vamos lá abrir aqui, irmão, para estar finalizando. 18:1. Apocalipse 18:1. Fala assim, depois disso vi outro anjo descendo do céu, que tinha grande poder, e a terra ficou iluminada. Viu? A terra ficou iluminada. Por quê? Está em trevas. Com a sua glória. Ele então gritou com a voz poderosa: caiu, caiu, Babilônia a grande, tornou-se morada de demônio, abrigo de todo tipo de espírito impuro, abrigo de todo tipo de aves impuras. E quando nós pegamos aqui Daniel 9:8, Daniel 8:9, e hoje nós vemos que essa denominação virou uma morada de demônios. Fala assim, ó, de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como no país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés. Uma representação de quem? Aquele oficial de Nabucodonosor. Como que era o nome do oficial? Nabuzardan. Nabuzardan, porque ele calcou aos pés, tomando posse. Quando fala que no 11 fala, chegou até exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade e derrubou por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Por quê? Porque ele lançou o quê? Toda essa discórdia. Por isso que fala, a sétima abomina Yahweh, que é uma representação do antimachia. E hoje, quando nós vemos isso tudo, irmão, o anjo descendo do céu e tinha um grande poder, e a terra ficou iluminada, fazendo um link com Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque a sua hora é chegada, e ao resplandece sobre ti. Nós vemos que as nações caminham no clarão do seu sol nascente. É o que hoje nós estamos sendo. Hoje a lua está representando que o sol está nascendo. Cada dia ela vai brilhando, e ela vai brilhar como o sol, junto com o seu exército. E hoje, irmão, quando nós vemos que nós somos exército, e quando nós saímos dessa terra, não vai ter um. Não vai ter um que vai querer ficar no engano. Nós estamos aqui como exemplo, igual eu falo para os irmãos, nós não estamos aqui em excursão, nós estamos aqui para cortar o mal pela raiz.
Entende? Cortar esse espírito que é compartilhado com essa terra. É uma purificação mesmo, para haver purificação nessa terra, porque sobre nós está o que? O sangue do Cordeiro. Igual nós vemos que a ave foi solta ao campo aberto, e sobre ela estava o que? O sangue da ave imolada. Ela foi solta ao campo aberto para o que? Haver a purificação de todo o campo, de toda a terra. Foi dado a veste o manto, o sangue, sobre Micael, ele se tornou cético, e ele foi solto ao campo aberto, para que toda a terra seja o que? Purificada. E hoje, quando nós entendemos 144 mil, é diferente daquela grande multidão que vai chegar, é algo de nós olhar e falar assim: gratidão, papai, por ser exemplo. Por isso que nós podemos perder tempo com coisas pequenas, irmãos. Por quê? Porque ai das grávidas, ai das que amamentam, não vai ter esse privilégio que nós temos. Entende? Não vai ter. Por isso que a palavra fala: ai se eu chegar e alguém estiver espancando os servos. Por quê? Porque vai ser um momento de luta, um momento de provação, que eles vão perder a cabeça entre eles mesmos. Por isso que fala que nós temos que ser o que? Exemplo para eles manter o que? De pé. Eles têm que manter o que? Firme. E eles também vão ter que ser o que? Irrepreensível, para ser conduzido ao matador. Porque não vai ser só assim: eu quero ser morto para eu ser vencedor de Laodiceia. Não vai ser assim não. Não adianta. Vai ter que chegar ao pleno conhecimento. Ele vai ter que ter um conhecimento. Por isso que fala: come este livro. Ele vai ter que comer. Na boca vai ser doce quando ele entender: nós esteve aqui na terra o exército celestial. Como eu queria estar perto de Micael. Olha só como ele falava. Olha só como que ele cuidava da igreja. Olha só como que os irmãos amavam uns aos outros. Aí eles vão chegar naquele momento: mas nós estamos aqui, nós vamos ter que morrer, porque nós fomos rebeldes. Aí vai ser. O povo rejeitou Yalcha. Nós teve a oportunidade, de fazer diferença, de cuidar. Mesmo que fala mal dele, hoje fala mal de nós. Por isso que fala: os da sinagoga de Satanás se prostrarão aos teus pés e reconhecem que eu te amo. Por quê? Vai haver um arrependimento. Se prostrou, é porque houve arrependimento. Por isso que fala: aos sinagogas, esses que estão recebendo o espírito de Satanás, porque todos aqueles que não confessam que Yahshua Mashiach veio homem em carne, esse não tem o espírito de Yahweh. Isso é claro, irmão. 1 João você vê claramente: aquele que não confessa que Yahshua Mashiach veio em carne, que o seu filho está sobre a terra pregando a verdade junto com o exército, esse não contém o espírito de Yahweh, mas o espírito de Satanás. Por isso que fala: Satanás seduz e engana o mundo todo. Aí fala: forçareus da sinagoga, que se dizem Yahweh, mas não são, venham e se prostram aos teus pés e reconheça que eu te amo. Porque vai haver o arrependimento. Se prostou é porque se arrependeu, reconheceu e pagou o salário do pastor. Entende? E hoje, quando nós vemos tudo isso, irmão, que nós vamos ser exemplo, porque fala: ai das grávidas, ai das que amamentam, porque não vai ter mais Micael para cuidar. Hoje está sendo retido toda essa tribulação por conta daquele que Yahweh ama como a menina dos teus olhos. Porque Yahweh, ele é justo. Você acha que vai deixar aquele que trabalhou a terra desde os tempos antigos passar por uma tribulação, que sempre agiu com justiça? Entende? Venceu os 4, mas mesmo assim tomou eles, porque reconheceu a justiça dele. Por isso que lança aqui no lugar espaçoso, e não lança no abismo, mas lança num lugar espaçoso, para o que? Adquirir honra.
Entende? Para mostrar submissão para Ial agradar da obra deles. Entende? Por quê? Porque os 5 que perderam, que está no abismo, também eles ficam. Lança eles para cá. Mas aquele que recebeu as vestes e o manto, ele é o que? Ele é justo. Ele fica, lança para cá. Os 5 pedem, lança para cá. Que é quem? Aquele rei do abismo. O primogênito. Nós vemos que ele é citado como o quê? As atitudes dele é citado como Sodoma e Gomorra. Porque se prostituiu. Quando nós vemos lá Rúben, ele fez o quê? Ele se prostituiu. E quando nós pega a primeira pedrinha, Rubi. Entende? Mostrando que é o primogênito que se prostituiu, não guardou a primogenitura. E ele querendo que age, eles querendo que aquele que recebeu as vestes humanas age sem justiça. Entende? Querendo que lance para o abismo. Mas quando nós pegamos e vemos que as 2 testemunhas, elas é colocada aqui embaixo. Entende? E elas demonstram a submissão, pregando a palavra e morre. Porque reconhece aquele que ao estabeleceu para ser governante tanto do céu quanto da terra. Para ser regente. Entende? Eles demonstram isso. Quando eles pregam a verdade e aceitam morrer. As 2 testemunhas. Por quê? Porque as 2 testemunhas é parte dos 4 que venceu os 5. Entende? Mas aquele que recebeu as vestes do manto, ele é justo. E ele coloca eles aqui na terra. Para eles mostrarem a submissão. Entende, irmão? É muito tremendo todo esse segredo, entender. Por isso que nós temos que estar orando, jejuando e pedindo que o papai nos esclareça cada vez mais. Mas o pela chance não tem que morrer, né? Hã? E aquele que não assumir quebrantar, vai ter a chance, mas vai ter que morrer. Vai ter que morrer para o quê? Mostrar o quê? Submissão. Entende? Porque o reino é inabalável, irmão. Nós temos que, para confortar o nosso coração, nós temos que entender. Está sendo talhado quantas colunas? 7 colunas. Nós estamos na 6ª, então tem uma coluna ainda que vai ser talhada. Vai ter que ser quebrantada o caráter desses que vão participar da 7ª era da igreja. Entende? Vai haver um talhamento, purificamento, porque com a 6ª não teve jeito de purificar. Por isso que é necessária a 7ª. Por isso que nós temos que crescer em graça e conhecimento, irmão. Abraçar essa fé. Para nós, naquele dia, conseguir agradar o papai. E ele olhar para nós e se lembrar em fazer justiça. Entende? Entregar o nosso corpo. Nosso corpo. E essa é a mensagem de hoje. Gratidão, papai. Vamos dar gratidão, papai? Graguaialcha, Graguaial, Graguaialcha, Graguaial, Graguaialcha, Graguaial. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Vou fazer a bênção sacerdotal, porque o mensageiro, ele nos instruiu, né, para sempre estar fazendo, irmãos. Em nome do papai Alcha, que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. E Al faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. E Al levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. Graguaialcha, Graguaial, Graguaialcha, Graguaial, Graguaialcha, Graguaial. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Gratidão, papai.
Obrigado.